Muito bem, amores, amora, gente boa, tudo bem com vocês? Boa noite, paz seja convosco. Estamos iniciando mais uma treta leve da semana e aí eu quero contar com vocês para participar comigo, né, dessa treta leve de hoje. Muito bem, muito bem. Vamos lá. Crente pode ir para motel. Ó, isso aí, eu quero a participação de todos vocês. Vão chegando. Meia horinha, vamos falar um pouquinho sobre a treta leve da semana. Crente pode ir para motel? Dê logo a sua opinião. Olha só, a história do motel. O motel faz parte do imaginário brasileiro e está associado aos encontros amorosos que vão além do que um simples beijo. A história do motel remonta a 1925, com a construção em São Luís Obispo, na Califórnia, Estados Unidos, do primeiro estabelecimento do gênero. O Millstone Motel, no início, o objetivo do local era abrigar motoristas e viajantes que queriam descansar após terem percorrido longas distâncias. Essa ideia de mobilidade, de hospedagem, originou o nome motel, que vem da união das palavras motor e hotel, em inglês. O estabelecimento oferece quarto, banheiro, estacionamento, né, e com preços convidativos. Bom, aqui vocês vão observar então, né? Aí o pessoal já está chegando, boa noite, é a treta leve da semana, paz, Elisângela, paz para todo mundo, que legal vocês aqui comigo, obrigado. Noite de quinta-feira, gente boa, coisa linda, coisa boa, e nós estamos aqui, daqui a pouquinho a gente vai para a Escola Talmidim, que hoje está imperdível no canal e também pelo Facebook, e você, claro, vai responder. E aí, vocês concordam? Crente pode ir para o motel? Qual é a opinião de vocês? Eu gostaria de saber a opinião de vocês. O som tá bom, o áudio tá bacana. Acabei de falar agora sobre a história do motel, o primeiro motel a ser construído, o porquê deste nome, tá certo? E aí nós vamos estar então entrando na treta leve da semana. Tretinha leve da semana. Essa treta leve da semana, ela, no caso, né, tem muito o que falar. Ok? Já muita gente aí falando, dando a sua opinião, falando um montão de coisa, paz, todo mundo, né? Mas é importante de suma importância a gente falar um pouquinho sobre isso. Vamos lá. Bom, eu já ouvi me perguntar, essa é a pergunta, né, que faz, vocês podem fazer a pergunta aqui, ou pelo Instagram, @QROL_Barra do Jucu, ou então vocês podem mandar pelo WhatsApp também, 27992852603. Vocês podem estar mandando as perguntas de vocês e, no caso, eu vou estar respondendo, né? Claro, se eu puder e se eu souber. Ok? Bom, vamos falar um pouquinho sobre, então, motel. Crente pode ir para o motel? Vamos lá. O grande problema são duas situações aí que nós temos. Primeiro, vamos falar o seguinte, responder. Claro que pode ir para o motel, claro que pode. A grande questão toda entretanto, temos que botar alguns pontos em consideração. Primeiro, vamos falar um pouquinho sobre a religiosidade dos crentes. Primeiro, vamos falar sobre a questão da religiosidade. Vocês sabem que nós somos religiosos, nós somos místicos, nós somos extremamente supersticiosos, e a gente fica criando espiritualizando uma série de coisas, ok? A gente fica espiritualizando uma série de situações onde não existe. Como, por exemplo, não pode ir para o motel porque lá é um local de prostituição, de adultério, e aí você vai estar se contaminando. Quantos de vocês já ouviram isso? Sejam sinceros. Por que não pode ir para o motel? Porque
a resposta é clara, a resposta é essa. Ah, não, porque lá você vai se contaminar com as coisas que acontecem ali, porque ali é um antro de orgia, ali é um antro de fornicação, de prostituição, de pessoas do mesmo sexo, e um sexo antinatural. Quantos de vocês já ouviram isso? Já ouviu, David? Parabéns, David, seu aniversário. Já ouviu, David? Pois é. Essa é uma resposta de um crente místico, um crente imaturo, um crente que não tem confirmação de nada, que não sabe de nada, e um crente papagaio que fica ouvindo respostas já prontas, de pessoas que não têm a mínima condição. Ah, porque o motel foi criado para isso. Não, o motel não foi criado para isso. O motel foi criado nos Estados Unidos da América, com o nome motel de motor, dos como é que se diz? Dos caminhoneiros, e de tel, de hotel. Juntou essas duas palavras à beira da estrada, ok? A cultura brasileira associou, então, o motel. Você já ouviu, né, Larissa? O motel para a questão da prática sexual, tá certo? E, claro, a prática principalmente para adultério, para prostituição, etc, etc, etc. Não vai ter nenhuma maldição que um casal evangélico crente vai até um motel. Mas por que não pode, Rose? Eu queria saber a sua opinião. Por que não pode? Não pode por causa de quê? Só queria que você pudesse falar um pouquinho, tá bom? Não vai para o motel, chegando lá, o crente, se for para o motel, vai receber as cargas negativas, vai abrir legalidade. Isso aí não existe, ok? Por quê? É hipocrisia. Porque no hotel também faz as mesmas coisas. Na pousada faz as mesmas coisas. Na casa, as pessoas estão traindo do mesmo jeito, ok? Isso aí é hipocrisia, isso aí é falta realmente de ter uma vida em Cristo, tá certo? Então, você não vai para o motel porque lá vai ter algo místico e porque ali acontece e você vai abrir legalidade. Vocês estão me entendendo o que eu estou falando? Está dando para vocês entenderem o que eu estou falando? Por quê? Porque não é só no motel que faz essas coisas. No hotel também é onde você vai. Você vai viajar, você vai ficar hospedado em um hotel, hotel acontece a mesma coisa. Hotel acontece, pousada acontece, né? Lugares onde vai ter várias situações. Então não adianta a gente ficar botando chifre na cabeça de cavalo. Ok? Porque nós estamos... Gente, quem é em Cristo é uma nova criatura, não tem mais maldição nenhuma. Pastor, agora, você me pergunte, pastor, você concorda em ir para o motel? Não, eu não concordo de ir para o motel. Por que eu não concordo? Por uma questão cultural. O motel aqui no Brasil é um local extremamente... Veja bem, é um local extremamente... promíscuo, é um local onde geralmente é ermo, né? Os motéis geralmente são à beira de estrada, são ermos, e uma pessoa, por exemplo, um pastor ou um crente, um servo de Deus, vai ser pego saindo do motel, mesmo que seja com a sua esposa ou com seu esposo, isso não vai pegar bem. Não vai pegar bem porque as pessoas, infelizmente, elas têm também o poder de julgar muito as pessoas. Então, o apóstolo Paulo, ele fala que se aquilo ali vai escandalizar o seu irmão mais fraco, não faça. É claro que você está viajando, você está indo para algum local, você e a sua esposa, e vocês estão cansados. Olha só que situação. Vocês estão cansados, vocês querem parar para poder descansar, estão viajando de carro. Tem um motel na beira da estrada de uma determinada cidade, ok? Na sua cidade deve ter um motel aí e geralmente é na beira da estrada.
O casal vai parar, o casal vai passar a noite, vai pernoitar, né? O casal vai fazer amor, com certeza, vai aproveitar a viagem, vai fazer o Shebrateia, louvado seja o nome de Jesus, né? Só que não vai ter maldição nenhuma sobre a vida dele. Agora, é chato aqui na beira da praia. Estou colocando agora aqui a situação. Aqui, onde eu moro, na cidade de Vila Velha, nós temos uma... Boa noite, Ivan. Nós temos uma orla extensa, onde tem também alguns motéis, ok? E nessa orla, ela tem também um movimento de prostituição. É muito complicado, por exemplo, eu levar minha esposa para um local desse, ser pego saindo de um local desse, né? É muito constrangedor, tá certo? Então, a gente... boa pergunta. A gente não vai sair, a gente não vai ir para um motel onde pode ser pego, onde pode ser trazer um escândalo para o reino de Deus. Vocês estão me entendendo? Então nós temos que ter sabedoria para agir, conduzir as coisas. Agora não vai para o motel porque lá você vai ser amaldiçoado, vai receber demônios, porque, né, que tem que quebrar maldições. Isso aí, gente, são pessoas que querem botar medo em você, que querem realmente, assim, amedrontar você, trazer você para ser uma pessoa escrava dessas coisas. Não entre nessa, por favor, não entre nessa. Você não vá para esse local. Agora, se você quiser ir também, é problema seu, né? Você é dono do seu nariz, tá certo? Agora, você vai para esses locais, você pode ter certeza que você corre o risco de ser um servo de Deus, principalmente você que é pastor, você que está na frente, você que é ministro de louvor, você que talvez seja um diácono, né? Você vai para um lugar desse, o que pode acontecer, gente boa, é que você, infelizmente, pode trazer um escândalo para o reino de Deus, tá certo? Pode trazer realmente uma situação complicada, tá certo? Então, eu acho que, tenho certeza, é bom você evitar, é bom você ir para uma pousada, você ir para um hotel, né? É bem melhor você fazer isso, e não para um local como esse. Mês passado, eu fui com a minha esposa para uma pousada aqui, uma pousada maravilhosa, uma pousada muito bonita, aqui na minha cidade de Vila Velha mesmo, uma pousada muito maravilhosa, e passamos uma noite muito agradável. E você pode fazer, o que acontece na pousada acontece no motel, o que acontece no motel acontece no hotel. Isso é hipocrisia, é mais uma hipocrisia do sistema religioso. Tá ok? A nossa seguidora aqui, a Valdinéia, ela perguntou, né, a Neia Divina, ela perguntou, e pastor, e quem trabalha no motel? Para quem trabalha no motel é a mesma coisa. Para quem trabalha no motel, é um emprego normal, como qualquer outro, você tem que ser profissional, né? A pessoa tem que ser profissional lá, ela vai ver coisas que, infelizmente, ela pode estar sujeita a pegar, a ver, né, pessoas conhecidas, mas tem que ter sigilo profissional, não pode falar nada, tá certo? Porque você pode até receber processos, e você vai estar trabalhando no motel, e a única coisa que que eu ficaria um pouco constrangido, chateado, é porque você vai trabalhar à noite, às vezes não vai poder estar no culto na igreja, tá certo? Porque, geralmente, trabalho-se mais à noite, perfeito? Mas trabalhar no motel é um trabalho como qualquer outro, é um trabalho digno como qualquer outro. Você precisa ter a sabedoria, você precisa ter graça, você precisa ter discernimento espiritual, você precisa ter muito joelho no chão, você precisa, como qualquer outra profissão. Como ser policial é complicado, como ser professor é complicado, como ser advogado é complicado. Todas as profissões têm o seu lado ruim, que podem destruir a sua fé, que podem tirar você, apostatar você da fé. Não é
é porque você trabalha em um motel, não é porque o local ali é um local de adultério ou local, mas se você parar para pensar, vários locais, um cinema, por exemplo, tem pessoas que vão para o cinema para adulterar, fazer coisas erradas no cinema, e por isso o cinema também é amaldiçoado. Então, gente, nós temos que ser muito maduros em relação a isso, tá certo? Temos que ser muito maduros. É uma boa pergunta essa aqui da Neia, pelo seguinte, eu aproveito e falo para vocês, tem muita gente que chega para mim, imagine, 20 anos como pastor, muita gente fala assim, ai pastor, ora a Deus para que eu possa sair desse emprego, eu possa, até, inclusive motel, várias pessoas já vieram falar comigo, para que eu possa ir para um outro local. Eu falei, mas por quê? O que tem o seu emprego? Não, lá não tem nenhum crente, só tem eu como crente. Opa, você vai perder a grande oportunidade de ser um missionário lá. O crente, ele foge, ele quer ficar no ambiente dele, do glória a Deus e aleluia. Que, aliás, o local onde você trabalha não é para dar glória a Deus, o local onde você trabalha não é para dar aleluia, o local onde você trabalha é para trabalhar. O seu trabalho não é gospel, o seu trabalho não é cristão, você é um servo do Senhor. As suas atitudes falam mais que as suas palavras, tá certo? Como diz, né, Francisco de Assis, se for possível, pregue. Se for possível, pregue, né? Mas ganhe as pessoas com a sua atitude, ganhe as pessoas com o seu amor, ganhe as pessoas com o seu testemunho. Então, quando você achar que o seu emprego é ruim, que o seu emprego é amaldiçoado, você precisa ter posição diante de Deus, você tem que ganhar as pessoas que estão lá, fazer uma diferença nas pessoas que estão lá, fazer uma diferença espiritual, ganhar aquelas pessoas para Cristo. Cristo te colocou lá para isso. Olha, a minha teologia, a Jaqueline está falando aqui, né, que eu sou uma pessoa mente aberta, que eu tenho uma sabedoria, ótimo, maravilha, obrigado. E a minha teologia, Jaqueline, amigos de casa, a minha teologia vai influenciar vocês, mas vocês é que vão influenciar o mundo lá fora. Vocês é que vão influenciar. O David, como paisagista, ele vai influenciar uma geração. Todos vocês, a empregada, a dona de casa, a empregada que ganhou, você já pensou, a doméstica que ganhou a esposa do Silvio Santos para Jesus? Ela influenciou aquela casa. Ganhou a Iris Abravanel e as filhas. Ela influenciou aquela casa. Por quê? Porque o maior é aquele que está em nós. Nós temos que fazer isso. O Jonathan está falando aqui, obrigado pelos 1000 likes, obrigado, David, pelos 1000 likes, o Celto, obrigado, Celto, boa noite, dá para participar, muito bom, mente aberta. Olha o que ela está falando aqui, outra coisa, mas observe que hoje em dia tudo é pecado e maldição para muitos. Tudo é pecado e maldição para muitos. Estou com o iPhone você não pode usar porque o iPhone é da Apple e a Apple é da maçã, que a maçã foi a Eva que comeu. Cara, os crentes, eles inventam qualquer coisa, exatamente, os crentes inventam qualquer coisa. Os crentes são assim, a mente criativa dos crentes são uma coisa impressionante. Os crentes modinha, os crentes que ficam na modinha, que faz tudo que o outro está fazendo, e não tem opinião própria, não tem discernimento espiritual, tem que ter realmente discernimento espiritual, tem que ter liberdade e a libertação de Cristo no seu coração. Tudo é maldição, é verdade, tudo é questão de maldição, tudo é questão de maldição. Não pode isso, não pode aquilo outro. Mas por que não pode? Por que não pode? Por qual motivo não pode? Porque o motel foi criado para poder adultério. Não, está aqui a história do motel. Vai lá, vai no Google e escreve história do motel. Vocês vão ver que está relacionado. Olha só que interessante. A história do motel é mais antiga do que se imagina. Ao contrário do que se imagina, o motel destinado a encontros amorosos teve origem no Japão, durante o período de 1600 a 1868. O estabelecimento era tão comum naquela época que as cidades japonesas tinham 5 ou 6 hotéis do gênero. Olha que coisa impressionante. O Jonathan colocou o seguinte, a Neia
primeira Neia, eu nunca trabalhei no motel, não sou contra, mas acho que isso não é para mim, não. Ok, beleza. Se você acha que não é para você, beleza. Agora, se você está desempregado, não tem, está precisando trabalhar e pintou uma vaga no motel, cara, começa a trabalhar no motel. E Deus vai abrir as portas em nome de Jesus. Eu não estou falando que você tem que trabalhar no motel para sempre, mas é importante você entender que nenhuma maldição vai assolar você. Nenhuma maldição vai assolar você, porque Cristo, ele quebrou na cruz todas as maldições. Se você crê nisso, amém. Se você não crê, fazer o quê? Acho que é mais pegar, o que mais pega é a questão da higiene. Boa, Jonathan, muito bem, exatamente. Tem hotel aí, né? Hotel boca de rato, que pelo amor de Deus, exatamente, é pulgueiro, né? Exatamente, o Jonathan. Boa, Jonathan. Não vamos no motel por quê? Por causa da situação que nós podemos trazer escândalo. Não podemos ir para o motel por quê? Por causa da higiene. Perfeito, Jonathan. Perfeito, é isso aí. Por causa da higiene, da questão sanitária. Perfeito, ótimo, maravilha. Vamos ver mais quem está. Quem está? Minha prima Vanderleia está aí. Boa noite, Luciana. Tudo bem com você? Deus abençoe. Então é isso, gente boa. Eu acredito no poder da cruz de Cristo, tá certo? Não eu, Carlos Júnior, eu falo com a minha esposa e falo também para os casais aqui da nossa comunidade, não é bom ir para o motel, não é bom estar indo para o motel, não é bom, não é aconselhável, principalmente para um cara da minha posição, estar indo para um local e ser visto saindo com a minha esposa de um local, de um motel. Não, eu não me sentiria bem, tá certo? Não me sentiria bem, ponto. Não é aconselhável. O apóstolo Paulo fala. A Bíblia não fala nada sobre isso, porque também no motel não existia naquela época, né? Agora, eu já ouvi também falar que a pessoa não pode, porque na Bíblia está escrito que não pode estar na mesma cama, que não divide a cama com ninguém. Cara, umas bobagens, umas maluquice, uns misticismos, uma superstição. É umas coisas que não tem nexo, não tem como. Olha, é complicado esse pessoal que fica inventando história. Esses crentes habitolados que ficam, tudo é motivo de demônio, de isso, daquilo outro. Não, por favor, temos que ter bastante sabedoria em relação a isso. Pastor, se houver alguma pessoa conhecida em traição, e não sei se vou conseguir olhar para a pessoa, mas se for preciso, trabalho. Mas aí você tem que ter sangue frio, você tem que ser, se esse é o motivo na qual você não gosta de trabalhar nesse local, eu concordo com você, é uma resolução que você tem que você não vai conseguir. Eu concordo com você. A mesma coisa é alguém chegar para mim e falar bem assim, pastor, tem algum problema da gente beber vinho ou cerveja? Cara, eu vou olhar primeiramente o histórico da pessoa. Eu vou olhar o histórico da pessoa. Eu vou chegar para aquela pessoa, eu vou responder conforme o histórico dela. Se for uma pessoa cachaceira, que veio do mundão, que bebia, que fazia um montão de coisa, não, irmão, não é vinho nem nada, nada. Ah, mas Jesus tomava vinho. Sim, o vinho que Jesus tomava é o mesmo que se toma hoje, né, em alguns lugares. Ali era até mais forte, inclusive. Só que eu vou falar para vocês, é meio complicado. Bom, esse assunto é para uma outra pergunta, para uma outra treta, tá bom? Pode beber vinho, pode, aquela coisa toda. Agora, motel. Não vamos para o motel por causa disso. Não é porque lá é amaldiçoado e as pessoas vão ser amaldiçoadas e você vai receber uma carga negativa, aí você tem que ir na igreja fazer o banho do descarrego. Não. Você não vai para o motel porque você precisa dar testemunho, você não vai para o motel porque é higiênico, né? É a questão da higiene, realmente o que o Jonathan falou, eu esqueci desse detalhe, é a questão da higiene, por isso que é bom a gente estar compartilhando, tá bom? E, claro, não vai para o motel porque a gente precisa ter sabedoria também, questão cultural, questão de criação. Obrigado, Renan, muito obrigado. É questão de criação, questão de saber lidar e saber se comportar. Tá bom, gente boa? Pode deixar sua opinião, Celton. Vamos lá, o Celton está deixando a opinião dele. Ó.
Uma pessoa que não é cristã pode ir sim a um motel, por quê? Provavelmente ela vai estar indo trair sua esposa, namorado ou vice-versa. Tá, mas nem sempre, né? Nem sempre. Nós cristãos não podemos ir ao motel porque lá não seria um local apropriado por conta de que você não sabe quem antes que você passou ali traiu. Mas é isso que eu estou falando, Celto, é a sua opinião. Exatamente isso aí. Mas aí você vai levar para um hotel. Você também não sabe quem esteve antes de você lá naquele quarto. É a mesma coisa, foi o que eu falei no início. Depois você vê a live toda para você poder comparar. É exatamente o que eu falei no início. No hotel ou na pousada, acontecem as mesmas coisas que acontecem no motel. É porque o motel ficou algo pejorativo, ficou algo promíscuo. O motel já foi algo da ralé, como podemos dizer assim, ok? Já ficou uma coisa já estigmatizada, melhor dizendo, estigmatizada. Então, infelizmente, você não sabe, Celton, o que também passou no hotel e também numa pousada. A mesma coisa. Até porque hoje, eu acredito que os preços estejam muito equiparados, estejam muito próximos uns dos outros. Eu creio que o valor de uma pousada, de um hotel, diminuiu bastante em relação ao que era antes, tá certo? Então, vai ser a mesma coisa, você vai fazer a mesma coisa lá, aí você não sabe quem foi que passou antes também, você não pode informar, você não sabe quem foi que passou, a questão disso. Então, isso aí, você está indo para uma viagem, como eu falei aqui no início, você está indo para uma viagem, você e sua esposa estão de carro. No Brasil é proibido entrar menores, ok? No motel, mesmo sendo os filhos de vocês, não pode entrar. E aí, vocês estão indo para uma viagem, você e sua esposa, dentro de um carro, vocês estão viajando, você está muito cansado, você quer descansar. Exatamente, Celta, exatamente. Você é um cara inteligente, exatamente. Não adianta, você vai chegar num hotel, ou você vai chegar numa pousada, é a mesma coisa. Lá as pessoas fazem as mesmas coisas. Então, você não vai para o motel por causa disso. Você não vai para o motel porque realmente levar sua mulher lá, eu creio que, ou dependendo do local aonde você esteja, é chato demais você sair, você ser pego saindo de um local desse, ainda mais aqui em Vila Velha, que quem conhece Vila Velha sabe, né, o local que eu estou falando, ali na orla da praia de Itaparica. É um local extremamente complicado. Não vou falar aqui para poder não derrubar o vídeo, também para não ter hostilizações, mas você já sabe o que eu estou falando. Então, temos que tomar um pouquinho de cuidado, cultura, temos que tomar um pouquinho de cuidado com o local, né? Agora, você está viajando, vou voltar a falar, você está viajando, está num carro, você está cansado, tem um motel, vamos parar para poder descansar? Não tem problema nenhum. Se o motel for um motel decente, limpo, tal, organizado, não tem problema nenhum. Você e sua esposa lá, passar a noite, pernoitar, descansar, acordar cedo para poder pegar a estrada. É melhor do que você se arriscar a dormir dentro do carro, ou então você seguir viagem, dormir, bater e morrer, tá certo? Para terminar aqui, o Renan está dizendo que o complicado não é a questão de ser pecado, é a intenção no caso de ser com cônjuge ou não. E o ambiente também acho pesado, como foi dito. Já é estigmatizado como ambiente de ralé. Exatamente, concordo, Renan. É um ambiente de ralé. Foi estigmatizado por causa dessa situação. Ficou popular em exatamente isso aí. Exatamente. Então, você vai ter o quê? Você vai ter um senso crítico de não ir para esse local. Exato, perfeito, cara. Gostei, eu concordo. Outro problema é quem está trabalhando lá acabar se escandalizando, caso conheça. Exatamente, aí é que eu falo para você, tem que tomar um pouquinho de cuidado. Mas isso também pode estar num bar, numa danceteria, numa boate, tá certo? Bom, pastor, eu conheço pessoas que dispensaram a vaga de trabalho porque, na verdade, a igreja que a pessoa frequentava não permitia que os membros trabalhassem. É isso que eu estou falando.
A pessoa está passando fome, a pessoa prefere ficar recebendo cesta básica porque a igreja é cabeçuda, com perdão da palavra, Dani, com a perdão da palavra, a igreja é cabeçuda, entendeu? Poxa, pelo amor de Deus, deixar de trabalhar para ter um salário, uma carteira assinada, fundo de garantia, férias remuneradas, porque a igreja proibiu, é complicado, é muito difícil isso. Pastor Wesley Said, na cultura americana, os motéis são nada mais, nada menos que uma pousada para viajantes. Sim, foi o que eu falei antes no início, pastor. Eu contei a história do motel, como foi criado em 1925 na Califórnia, né? Como foi criado e por que foi criado, exatamente por isso. Foi criado por causa disso, não foi criado como os pastores geralmente falam ou os irmãos crentes falam. Não foi criado por causa disso, exatamente isso aí. Obrigado, Celton. É isso aí. Bom, gente, está chegando ao fim, porque eu tenho agora a outra aula para fazer. Eu convido vocês para o QROL Barra do Jucu, agora na plataforma do YouTube. No QROL Barra do Jucu, vocês podem estar se inscrevendo, ativando o sininho. Vou começar agora 4 selos, vamos falar sobre os 7 selos, vamos falar os 4 cavaleiros hoje. A aula está imperdível, a aula está sensacional, tá certo? E vamos também no Facebook do QROL Barra do Jucu, tá certo? Próximo tema, o que está aí pegando, a Bíblia pode ser atualizada. Próximo tema da treta da semana, que na verdade era para ter sido esse tema hoje, mas a gente vai manter o esquema da semana que vem. Mantivemos sobre crente pode ir para o motel. Então, semana que vem, a treta da semana, a confusão que foi dada aí por um grande pastor, a Bíblia pode ser atualizada, é para ser atualizada. Então, não perca o próximo programa da treta da semana, na outra quinta-feira, coladinho com a Escola Talmidim. O Denis já está me preparando aqui, eu já estou com o meu microfone, já vou colocar o meu microfone, tá certo? Porque agora eu vou migrar para o QROL Barra do Jucu e também vou migrar lá para o YouTube, tá certo? Então, você é o meu convidado especial, esteja comigo porque hoje vamos falar sobre os 4 selos, muita coisa boa para acontecer ainda hoje, em nome de Jesus. Um grande beijo, fique na paz, e você que está aí no canal, ative o sininho, compartilhe e fale aí os seus comentários também, em nome de Jesus. Grande beijo, tchau, tchau, valeu, Jonathan, tchau, tchau, estou te esperando, tchau, tchau.